O período de Brezhnev foi o de maior estagnação e declínio. Foi preciso comprar trigo no mercado internacional, já que isso era mais simples do que ajustar a economia interna soviética e alimentar a sua população. O problema do socialismo real, ou seja, do socialismo que realmente existiu na Europa, era o seguinte: ao contrário do que aconteceu na crise do entreguerras ou na leve crise imediatamente pós-Primeira Guerra, agora a economia russa não funcionava mais blindada e funcionando de forma independente. O que tínhamos era uma economia cada vez mais integrada e dependente da economia internacional. Por isso, sujeita aos choques dos anos 1970. E é justamente aí que reside um fato bastante curioso. A crise iniciada no mundo capitalista, especialmente com o choque do petróleo, vai devastar a economia latino-americanas e socialistas, mas vai fazer apenas estremecer as economias do primeiro mundo, ao menos até a década de 1990. Isso é muito mais grave, pois, como vimos, a economia socialista já enfrentava seus problemas mesmo antes da crise da década de 1970. E agora, com a economia mundial mais imprevisível, sua situação ficou ainda mais grave. Olhando pelo exemplo da crise do petróleo, a situação fica dramática. Por conta do cartel do petróleo, a OPEP, o preço do produto parte de 2,41 dólares o barril em 1970 para ser seu quádruplo em 1973. E ainda se triplica após a Revolução Iraniana. Em termos numéricos, isso quer dizer que atingiu no tempo de uma década o valor de 41 dólares. Essa crise trouxe ao menos duas consequências para a União Soviética, que se beneficia em partes. Significou a possibilidade de receber rios de dinheiro sem maiores esforços. Então, os mesmos dólares obtidos na exportação do petróleo eram trocadas por suas importações. Esse dinheiro também que move Brezhnev a entrar em uma corrida armamentista com os Estados Unidos em um momento de revoluções e guerrilhas pelo terceiro mundo. Repare que tínhamos uma economia abalada na União Soviética, que se beneficiou da exportação do petróleo e, em lugar de organizar a casa, decidiu entrar em uma competição fadada ao fracasso. Outra consequência do choque do petróleo foi a inundação do mercado internacional com esses dólares na forma de empréstimos. Poucos países do mundo resistiram à tentação de obter dólares para se financiarem. Evidentemente que isso traria um custo muito alto a partir dos anos 1980, e especialmente com a Revolução Iraniana, que aumenta ainda mais o valor do petróleo. Aí, os empréstimos passam a ser dívidas cobradas cada vez mais altas. Dentro da União Soviética tivemos uma situação complexa. Isso porque enquanto toda a Europa Ocidental economizava energia, a Rússia não o fez. O gasto continuou o mesmo e o volume de petróleo diminuía, significativamente, por exemplo, na Romênia. Aí os poços secaram, o que leva a uma crise de energia mais adiante. E a consequência dessa crise é justamente a escassez de alimentos, bem como de produtos manufaturados, o que acarreta mais dívidas para a Europa Oriental. É assim que a União Soviética entra na sua última década: crise de abastecimento, dívidas e redução da produção de manufaturas. É nesse contexto que Mikhail Gorbachev assume o poder. O problema é que agora, em lugar de falar de uma economia, temos que falar de política se quisermos entender a crise econômica. Pois é a política que causa o colapso, não a economia. Do ponto de vista político, Polônia e Hungria eram os pontos mais frágeis da política soviética. Depois da Primavera de Praga, era evidente que os comunistas não tinham mais legitimidade naquela região. A alternativa para manter-se no poder era simples: repressão ou aumento da qualidade de vida. Acontece que o aumento da qualidade de vida estava ficando insustentável. Apesar de todas as fragilidades do sistema comunista, somente na Polônia se estruturou um programa de oposição consistente. 3 elementos são responsáveis por essa guinada. O primeiro, o fato de que a opinião pública estava muito coesa contra o regime, especialmente em uma abordagem católica, bem como antijudaica, já que a Igreja Católica era independente do funcionamento do sistema. Além desse fator, encontramos o movimento operário que vem se organizando e promovendo greves maciças,
já desde os anos 1950, sendo no início tolerados, mas depois respeitados, como na abdicação do líder comunista na década de 1970. Na segunda metade da década de 70, a situação ficou ainda mais grave para os comunistas, já que temos um Papa, o Karol Wojtyła, João Paulo II, que é polonês, o que encoraja os católicos do país a irem de encontro aos comunistas, junto com um movimento cada vez maior dos operários, que agora conta com a presença de ex-marxistas, intelectuais e um grupo cada vez maior de oposição, que agora está cada vez mais capaz de se organizar e combater o sistema.